Eu fiz uma lista de aspectos que a pessoa tem e a gente já falou de vários aqui, mas eu falo um aspecto, você dá um exemplo. Eu falo um aspecto, você dá um exemplo, para depois Combinado. para as pessoas que estão assistindo, entender se elas se encaixam em boa parte, se elas se encaixam um ou outro, para elas também não se autodiagnosticarem aí, ou se tiver muitos aspectos que elas se encaixam, para elas procurarem ajuda. Até Combinado. porque vai ficar salvo depois, então mais pessoas vão ver, né? Fica no perfil. Uhum. Ó, rendimento abaixo da capacidade intelectual. Uma Sim. pessoa que tem. É, justamente por conta da falta de foco, então, às vezes a gente se considera, eu vou usar linguagem bem popular. Muitas vezes, por mais que o TDAH, ele as pessoas olham e falam, nossa, aquela pessoa é inteligente, porque consegue se expressar bem. Mas muitas vezes quem tem TDAH se sente burro. Por quê? Porque a gente não foca. Então, se você não foca, mesmo que você tenha um QI alto, entendeu? QI, coeficiente intelectual e foco, se os dois não estiverem juntos, não vai adiantar nada. Não necessariamente quem é inteligente consegue focar. É o foco que te direciona. Então, você vai utilizar menos da sua capacidade intelectual por causa da falta de atenção que você tem, né? Ou a atenção que você não coloca nas coisas que você está fazendo. Então, um exemplo, acho que uma forma melhor de entender esse aspecto é esse, tá? Então, é como se você por falta de foco, você não exerce sua inteligência como deveria exercer. Inclusive, a Ana Beatriz Barbosa, ela deu quando ela deu uma entrevista na Veja falando sobre isso, tinha até, eles colocaram na capa da entrevista, uma frase dela falando assim, eu me achava burra, e ela é uma pessoa inteligentíssima, né, incrível, Para porque quem não sabe, ela é uma psiquiatra maravilhosa, tá, gente? ela não sabia usar a capacidade que o cérebro dela tinha de criar ideias, porque em contraponto tem muitas ideias, né? Só que você não consegue colocar em prática, porque você se perde no pensamento. Ela não tinha noção da capacidade que ela tinha cerebral, porque era tudo muito bagunçado. E ela se sentia burra. E é assim que as pessoas às vezes se sentem por não conseguir organizar esse sentimento, né? Ó, eu não Essa. sabia que ela tinha falado isso e para vocês verem como é esse sentimento mesmo. E porque também a gente não consegue. São muitas ideias. Então você fica assim, meu Deus, como eu posso ter tanta ideia e não organizar as minhas ideias? E fica uma bagunça na sua mente mesmo, porque você fala, se eu fosse inteligente, eu preferia não ter tanta ideia e conseguir organizar as poucas que eu tivesse do que ter tanta ideia assim e não me organizar, entendeu? Hoje eu não sinto Hum, mais isso, porque, assim, hoje eu sei que eu tenho e a gente tenta adequar a vida a isso, né? Mas é, antes de saber, era isso que eu me sentia burra mesmo. outro Por achar. ponto que as pessoas podem se perguntar: dificuldade de seguir rotinas. Gente, é óbvio, né? Porque a gente tem que escrever tudo, porque senão não consegue fazer nada. E assim, quando a pessoa tem TDAH, ela não vai focar. Como que você vai seguir uma rotina se você não tem foco? Ou se você tem hiperfoco? Tudo para quem tem TDAH é prioridade. Então, normalmente a pessoa vai fazer uma agenda. Ah, é lindo quem fala que faz agenda no domingo e cumpre a agenda a semana inteira. Gente, quem tem TDAH, se você está assistindo e se sente mal com isso, pode ser um sintoma de TDAH e não se frustre. Porque realmente, nossa região frontal do cérebro, ela não funciona como a das outras pessoas. Então, a gente não consegue seguir a rotina. Então, não adianta falar. Aliás, não é que não consegue, tem dificuldade, tá? Então, amanhã eu vou acordar 6 horas, 6h30 eu vou fazer aquilo, 7h30 aquilo outro. É muito difícil. Eu não tô dizendo que é impossível, mas é mais desgastante. Lembra que eu falei que eu escrevo no caderninho e eu numero? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque a gente não consegue seguir rotina. E a gente até tem um pouquinho de aversão à rotina. Geralmente, né, uma frase muito comum das pessoas que têm TDAH é: não gosto de rotina. Então, é muito comum. Acaba procurando atividades que não sejam tão monótonas, né? Que sejam mais É. prazerosas e não tão repetitivas. Uhum, Essa dificuldade de planejamento e execução entra toda nessa dificuldade de seguir é. rotina. Procrastinação, justamente por medo de falhar. Você acha que procrastina por medo de falhar? Também, né? Ou por Eu atropelar acho mesmo? que eu acho que por medo de falhar, por cansaço cerebral e porque não
por conta da autoestima que é afetada, né? Quem tem TDAH tem autoestima muito afetada. Aí, uma vez que a autoestima é afetada, a pessoa começa, ela olha aquela rotina e já fala, eu já sei que eu não vou conseguir, entendeu? Então, aí procrastina. Uma outra coisa também, como uma pessoa que tem TDAH tem tendência a se sentir burra, ela vai preferir não demonstrar, não quero provar que eu sou burra, porque na cabeça dela ela é. Então ela vai deixando para depois. E uma outra coisa também, por conta da falta de dopamina, ou porque a dopamina no cérebro do TDAH acaba mais rápido, dopamina, ela é o hormônio do prazer, certo? Então, a gente vai querer gastar a nossa dopamina naquilo que nos dá prazer. A gente vai procrastinar coisas que a gente não quer fazer. Então, como eu disse para vocês, me coloca num assunto que eu ame. Tô ali, prazer, né? Gente, dopamina é o mesmo efeito que a droga causa no nosso organismo, né? Por isso que a gente fala, fulano tá dopado, que é o mesmo efeito da medicação. Então, eu tô ali dopada, eu tô ali maluca, né? Na minha brisa daquilo que eu amo. Mas aí eu não quero fazer o que eu não gosto. Então, o que eu não gosto, a gente vai adiando, e aí procrastina. E a procrastinação gera mais sensação de fracasso. Fracasso gera também a ansiedade. Opa! Nossa, gente, caiu tudo aqui agora. E a ansiedade vai gerando todos esses outros sintomas que a gente comentou. Aí a dica da atividade física também, que a gente já falou aqui, para quem tem TDAH, porque ela vai aumentar os níveis de dopamina, e daí você vai ter mais dopamina para dedicar nas coisas que você precisa. Ansiedade diante das tarefas estimulantes, tudo que te estimula muito, você fica ansiosa a fazer? Sim, porque, tipo, como a gente sabe que nesse momento a gente vai receber uma dose de dopamina, né? A gente vai receber uma dose de prazer, então a gente fica ansioso por esse momento. Aí, então eu tenho, por exemplo, deixa eu ver. É um exemplo real. Eu vou viajar dia 23, hoje é dia 14. Para essa viagem, eu vejo tudo. Então, assim, eu tenho que focar no meu trabalho, mas o meu cérebro tá o tempo todo assim. Você já viu não sei o que da viagem? Ai, lá tem tal coisa, vocês não vão querer ir? E se acabar, isso é ansiedade, né? E se acabar o ingresso pra você andar não sei aonde lá dentro da viagem? Então, aí, quando a gente percebe, a gente parou de trabalhar e tá no site vendo roteiros de viagem, entendeu? Então, a ansiedade, ela vem por quê? Porque você sabe que você vai receber a ingestão de prazer que você está precisando tanto. Por isso que eu falo, gente, tem que olhar com compaixão para quem tem TDAH, porque a gente não sente prazer na vida. Ou sente menos prazer do que as outras pessoas. Hormonalmente falando. Então, e da onde vem dopamina? Da droga, do sexo, ou de algo que você ame muito ali e fique focado fazendo. A paixão, né? Paixão também gera dopamina. Ligou aqui, gente, eu tenho live? Não me liga agora, por favor, vocês vão atrapalhar minha live. A pessoa não tá assistindo minha live, porque me liga agora. Eu tô só pontuando pontos que a gente já falou, tá? Pontuando para as pessoas ver se elas se identificam ou não, mas a gente falou um pouco de tudo, né? Não tô te ouvindo. Sem som. Tá mudo. Não é o meu, porque eu não mexi aqui. Você tá me ouvindo? Não? Não é o meu, porque eu não mexi aqui. Tá mudo, é o seu. Voltou, agora voltou. Beleza. Porque entrou uma ligação, aí puxou o meu áudio. Mas deu para responder, né, antes de travar aqui? Deu, porque daí eu tô colocando pontos para ver, a gente falou de um todo, né? A gente falou de vários assuntos dentro do TDAH e eu tô colocando, só frisando pontos que dá para as pessoas se identificarem ou não, por isso que daí eu vou passando por coisas que a gente já falou. Esquecimento frequente de datas e eventos importantes, isso também você já colocou, né? Se você passa por isso, gente. Esquecimento frequente. Fica triste comigo, gente.
Eu só não Se você... esqueço aniversário das minhas irmãs e datas, assim, das minhas irmãs, da minha mãe, das pessoas que eu amo. E graças a Deus, minhas duas irmãs fazem aniversário no mesmo dia, então fica menos difícil pra mim. Graças. Ainda bem, né? É. Outro ponto importante, você que está assistindo, se você também passa por isso, é uma coisa que a Sara até falou, dificuldade para escutar, esperar a sua vez de falar e manter-se em um diálogo. Se você sente que sempre acontece isso com você, é um sinal também de TDAH. É. E é engraçado, Keila, que assim, não é maldade, sabe? Quando você percebe, você já não tá mais prestando atenção. Quando você percebe, você apagou da sua mente. Então, não é algo que a pessoa não está interessada no que você está falando. É que tudo que diz respeito a qualquer assunto que não seja algo que apaixone a pessoa que tem TDAH, ela não vai ouvir. Mesmo que quem esteja falando seja alguém que ela é apaixonada. Olha que engraçado. Porque se a pessoa que... eu brinco que depois dos 30, a gente não se apaixona mais igual quando a gente tinha 15, né? Mas mesmo se você se apaixonar como quem tem 15 anos, sua borboletinha no estômago vai estar lá e a pessoa vai estar falando, você só vê a boca mexendo assim, ó. Mas sua cabeça está lá no casamento de vocês. É, Entendeu? então Então é mais difícil. é difícil de manter, né? Bom, a gente colocou aqui alguns sinais que são bem são específicos, Característica, né? umas características bem específicas de pessoas que provavelmente possam ter, mas, gente, é só uma live informativa, né? Tem que passar por Gente, por favor. um profissional, tá? Não, agora o povo não pode postar aí, tem TDAH. É, Mas é muito importante, é uma informação, né, muito rica para as pessoas que passam por isso e de repente acham que é simplesmente uma inquietude, mas se está atrapalhando o seu dia a dia, se está atrapalhando a sua vida pessoal, profissional, seu relacionamento, é muito importante procurar ajuda. Eu anotei aqui 8 orientações, dicas, não sei como que a gente pode dizer, para melhorar assim um pouquinho a vida do adulto com TDAH, tá? Uhum. Primeira coisa, identifique o momento do dia em que sua capacidade de focar é melhor. Gente, se você tem essa disponibilidade, se existe a oportunidade de você flexibilizar o seu horário de trabalho, de produção, flexibilize. Às vezes você foca melhor à noite do que de manhã. Às vezes o seu horário de focar é justo na hora do almoço. Então, se você tiver a oportunidade de você flexibilizar, isso é importante. Defina metas de curto, médio e longo prazo. Não é tão simples, porque a gente define meta e depois esquece as metas. Mas se você escrever... eu mudei de casa, né? Tive que ir para outra cidade recentemente, mas na minha casa, atrás da porta do meu quarto, sempre teve os meus projetos escritos. Por quê? Eu olhava ali todos os dias, não é tipo, não é só, eu até acredito nisso, mas não é só porque você foca e aquilo que você foca você dá atenção e realiza. No meu caso, era porque eu precisava lembrar que eu tinha aquele objetivo. Porque senão daqui a pouco eu ia esquecer. Porque o foco, as metas, são às vezes no nível tão hard que você não tem certeza nem se você quer casar, se quer ter filhos, se quer... porque suas metas de vida são bagunçadas, entendeu? Velocidade, né? Você muda de ideia na velocidade da luz. Gerencie o seu tempo, que também é muito difícil. Mas o que ajuda eu olho a hora sempre, eu anoto tudo. Então, isso me ajuda, tá? Então, tentar gerenciar o tempo nesse sentido. Criar um ambiente agradável no seu trabalho. Eu tenho estímulos que me ajudam. Estímulos sensoriais e visuais. Então, assim, cheiro é algo que me estimula muito. Então, eu necessariamente tenho que tomar banho e passar perfume para trabalhar. Gente, olha que loucura, eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu tenho que necessariamente. Porque eu sinto o cheiro do perfume e eu lembro que eu tô ativa para trabalhar. Arrumada para ir trabalhar. Arrumada para trabalhar. Ainda mais que eu faço home office. E aí, eu tenho um estojinho de canetas coloridas, porque quem tem TDAH tem um monte de caneta, porque a gente tem que anotar as coisas tudo colorida, puxa setinha para cá, setinha para lá, pra gente lembrar, né, das coisas. E esse estímulo, para mim, é um estímulo visual, porque eu gosto de cores, então eu olho e acho bonito. O que muita gente implica comigo, eu não consigo trabalhar num ambiente que esteja sujo e desorganizado. Não é frescura. É porque eu não consigo trabalhar num ambiente desorganizado. TDAH não me deixa prestar atenção. Tem que ter...
Como a gente tem dificuldade com rotina, tem que ter um processo. Então tem que ter uma rotina e tem que estar limpo. Se eu tô aqui trabalhando e a casa tá suja, eu tenho que limpar a casa antes de começar a trabalhar. Ah, é porque você ama a limpeza? Não, gente, eu sou criada por uma mãe que sempre fez tudo. Eu nunca fiz serviço de casa. Quem tá me assistindo sabe e conhece minha vida sabe disso. Não é por causa disso. Não sou viciada em limpeza, nem gosto de limpar a casa. Mas é porque senão eu não consigo focar no trabalho. Então, a casa tem que estar super limpa. Não pode ter coisas no meu caminho. Se tiver alguma coisa fora do lugar, se alguém tirou um chinelo e colocou no lugar que não era para estar, já me desestabiliza. Então, criar ambientes agradáveis para quem tem TDAH na vida adulta é muito importante, tá? Celular, né? Então, qualquer distração atrapalha a gente. O ideal, assim, quando eu preciso focar muito, eu largo meu celular bem longe de mim, porque chegou notificação, a gente não consegue não olhar. Isso nem é só para quem tem TDAH, né? O tempo todo, né? Agora as duas últimas, tá? Pare. Se tiver muito difícil de concentrar, para. Entendeu? A gente tem, infelizmente, as pessoas romantizam o trabalho em excesso e a gente acha que o ócio é errado. Onde já se viu, eu não posso parar, eu tenho que estar trabalhando, produzindo, porque todo mundo trabalha muito. Não, gente, se eu não estiver conseguindo concentrar e tiver com as minhas demandas ok, se eu não tiver paciente, se der para eu parar, eu vou parar, entendeu? Eu vou parar e eu falo, eu preciso deitar, não consigo. Por quê? Porque eu não tô focando em nada, minha cabeça tá 1 milhão, eu tô pensando na organização do casamento da minha amiga, eu tô aqui pensando nisso, pensando naquilo e na ansiedade de esquecer alguma coisa, então eu preciso parar. E a última, incluir exercícios físicos na rotina, que a gente já tinha falado, mas como eu tinha feito a cola antes, incluir exercícios físicos na rotina, tá? Tem me ajudado bastante. Aceitar que você tem uma condição diferente, né, não faz de você um bicho de 7 cabeças. Aceitar que você é diferente das outras pessoas, eu acho que requer até mais cuidado, até uma forma de olhar para você com carinho e falar, eu preciso de ajuda, né? Para eu ter uma rotina saudável, eu preciso me encaixar nela. Então, procurar ajuda, procurar um profissional e seguir corretamente, porque tem gente que faz terapia, mas não segue o que é passado, também não adianta muito. É mesmo. Né? Procurar ajuda e seguir o que é passado, levar à risca a psicoeducação, faz muita diferença para você poder levar uma vida saudável. Sim. E o esquecimento, gente, também é algo muito comum e frequente no TDAH. Então, por exemplo, nossa, esqueci o que eu ia falar, esqueci o que eu ia fazer, esqueci não sei o quê, porque a gente não prestou atenção. Então, não ficar se cobrando, se culpando porque você esqueceu alguma coisa. Volta, respira, faz exercício de respiração, oxigena seu cérebro e se ajude.